Bora lá, então. Bem, no estudo de hoje, a gente vai tentar ver um pouco da importância da justificação pela fé, fazendo uma breve introdução sobre a apostasia ômega. Tá? O Espírito de Profecia tem uma profecia, no livro Mensagens Escolhidas. Ellen White, ela menciona a apostasia alfa e a apostasia ômega. Vocês vão vê-la hoje aí, né, pelo menos a intenção é essa, a gente vê um pouquinho da importância aí dessa mensagem da justificação pela fé neste assunto, porque a apostasia ômega tem a ver aí com esse negócio aí, tá? Então vamos lá, começar aí a nossa recapitulação e já introduzir o estudo de hoje, que será mais uma resposta das questões que a gente fez lá no passado e inserir outras coisas aí, né? Nós tratamos o tema da salvação e hoje nós vamos continuar nos aprofundando nesse importante assunto, né? Vamos lá, segunda parte aí do assunto da salvação. Deveria ser a terceira, né? Por causa do Samuel. Qual a condição de vida eterna? Nós vimos a condição de vida eterna na perfeição sem nunca ter errado. Nós verificamos isso em alguns textos. Gálatas 3, verso 10, falando que maldito é todo aquele que não viver perfeitamente nas obras da lei. Então, quem não guardar tudo perfeitamente é maldito. E esse é o nosso caso. Tá? Gálatas capítulo 2, versículo 16 e 17. Nós vemos, quer dizer, Gênesis 2, 16 e 17, nós vemos que Deus deu uma lei para Adão e Eva. Em Gênesis 3, eles comeram do fruto e aí já era. O primeiro pecado já foram expulsos. Ou seja, a condição para eles viverem no paraíso era a perfeição. Lucas 10, verso 25 a 28 é bem interessante. Lucas 10 é muito interessante aí, né? E ele apresenta a conversa de Jesus aí com o doutor da lei. O doutor da lei falou: o que eu preciso fazer para ser salvo, né? E aí Jesus perguntou: o que diz a lei? Ele falou: ama a Deus todo o teu coração, o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele falou assim: isso aí eu faço já. Aí falou: então faz isso e você vai viver. Então, Cristo falou só de obras, não falou nada de graça, de fé, não falou nada disso, não falou de obras. Cristo estava apresentando para ele a condição de vida eterna, que é a perfeição, obediência sem ter nunca errado. Então, quando ele estava falando com o doutor da lei, a ideia era que o doutor da lei falasse: eu vou obedecer, mas depois chegasse e falasse: cara, eu não obedeci perfeitamente. Aí ele falou: então tem um caminho. É a graça de Deus para você, pecador miserável. Continue guardando a lei do jeito que você estava, mas a sua salvação vai ser pela graça. Então, Cristo apresentaria a salvação agora por graça, né? Que ela não despreza a lei, pelo contrário, ela valoriza a lei. Só está dizendo que a lei é tão excelsa e tão santa que nós, seres humanos, com a nossa pecaminosidade, nossa obediência fraca, não podemos, como é que se diz? Dar a satisfação plena, né? Das infinitas exigências da lei. E a gente então prossegue, né? Depois da condição de vida eterna, nós vimos que o ser humano pecou, né? E uma vez que Adão e Eva comeram do fruto, o mundo entrou num caos. E aí nós vimos o problema aí, né? Que o homem não tem a perfeição exigida pela condição de vida eterna, por isso então está perdido. Nós vimos aí que por quebrar a lei eterna e ofenderam Deus infinito, a dívida era infinita, só Deus podia pagar. Satanás argumentava também que Deus, que não era possível obedecer à lei de Deus, então ele tinha que vir mostrar que era possível. E ele insinuava também que a justiça e a misericórdia não se combinavam, né? Nós vimos então que Cristo é Deus, a Bíblia diz isso, Romanos 9:5, Tito 2:13, mas diz também em João capítulo 1, verso de 1 a 3, diz também em Romanos, diz também em 2 Pedro 1, verso 1, em Hebreus 13, verso 8, e diversos textos, né? A Bíblia também diz
E ele tinha que ser Deus para poder pagar o preço infinito. E Cristo era Deus, né? Diz que ele tinha que ser homem também. Por quê? Para poder morrer, porque Deus não morre. E também para ser nosso exemplo, né? Porque uma pergunta até que um cidadão fez no estudo com Samuel, ele fala sobre o Wesley, né? Ele fez uma pergunta se Cristo era exemplo, né? Então ele era exemplo também, né? Não era só uma obediência substitutiva, mas também ela era exemplar. Nós vimos aí, então, que Cristo é homem, vimos também que ele tinha que viver perfeitamente, e ele viveu sem pecado, então ele conquista aí a condição de vida eterna, né? E nós vimos que ele morreu, né? Tinha se feito um homem para morrer, ele acabou morrendo, e assim Cristo conquistou o troféu da salvação, e ele oferece esse troféu da salvação gratuitamente a todos. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, né? E não alcançamos ela por preço que nós pagamos, né? É somente pela graça por meio da fé, né? Então, eu quero salientar aqui um comentário muito importante, ok? Para a gente compreender que não é nossas obras que nos salvam, tá? Não é nossas obras. Como nós vimos lá em Romanos, Romanos não, Efésios, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso o quê? A salvação pela graça por meio da fé. Não vem de vocês. É dom de Deus. É um presente de Deus. A salvação, ela é um presente de Deus. Não é algo que nós manufaturamos. Então eu peguei até mesmo uns textos do Espírito de Profecia para repetir isso insistentemente na cabeça de vocês. Tá? Ó, o caminho a Cristo, ele diz assim, ó, não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé. Salvação é um presente gratuito, glória. Olha o que diz mais. Se o homem, esse é outro texto já de fé e obras, se o homem não pode, por qualquer de suas obras, merecer a salvação, ela tem que ser inteiramente pela graça, pelo favor de Deus, recebida pelo homem como pecador, porque ele aceita Jesus e crê nele. A salvação é inteiramente um dom gratuito. A salvação é um presente de Deus. A justificação pela fé está fora de controvérsia. Fala, nem vamos discutir nisso, gente. Diz mais, agora Mensagens Escolhidas, né? Volume 2. Aceita a salvação como um dom de sua graça, um presente do amor de Deus, crendo na promessa, porque ele proferiu. Olha para Jesus. Esta é minha única esperança e conforto. Não existe outra esperança e conforto. A salvação é um dom gratuito de Deus para o crente, que lhe é concedido unicamente pelo amor de Cristo. A salvação é um dom gratuito e, contudo, deve ser comprado e vendido. Ela é comprada por causa do sangue de Cristo e é vendida para você, é comercializada com vocês por meio da fé. A salvação é um dom gratuito e tudo deve ser comprado. Essa aqui é a repetição de outro texto, né? Então, queridos, fica já, assim, determinado que nós, seres humanos, não contribuímos com a nossa salvação. Nós contribuímos com a nossa santificação, com a nossa consagração, para preservar a fé. Tá? À medida que você obedece, você recebe mais do Espírito Santo, e aí você acaba se fortificando na fé. Né? Então, a salvação é gratuita. E ao dizer isso, ao enfatizar isso, nós estamos querendo dizer para vocês, nada que vocês possam fazer compra, ajuda, colabora na salvação. Você aceita a salvação que Cristo fez. E agora, uma vez salvo, você contribui sim, com suas obras de obediência. A gente quer mostrar agora um lado um pouco mais profundo das obras. Mas nós vamos responder aos questionamentos que estavam lá naquelas perguntas difíceis para vocês, antes de entrar nessa ideia da apostasia ômega.
Tá? Vamos lá. Bem, dois tipos de justiça é importante ser considerado. Tá? Uma é justiça imputada e outra é justiça comunicada. Antes de entrar no estudo aqui propriamente dito, né? Deixa eu só mencionar, teve lá um questionamento do texto de Colossenses 1, deve ser 24, se eu não me engano, né? Que falava, né, sobre completar, depende da versão, completar ou cumprir os sofrimentos de Cristo, né? Dá-se a impressão que os sofrimentos de Cristo eles tenham sido incompletos. O que restava do sofrimento. Pode falar, fala aí. Completar na minha carne o que resta do sacrifício de Cristo. Isso. Aí o que acontece? Verifica outras versões. Você vai verificar que tem outras versões que ao invés de completar, descumprir, né, tal, tudo. De qualquer forma, fica uma ideia de que o sacrifício de Cristo ainda não foi completo e que agora nós, seres humanos, vamos completar. Não, queridos, não é esse caminho, ok? Vamos parar aqui para a gente pensar um pouco. Vamos pensar, por exemplo, nas obras de Jesus. Obras de Jesus. Quer dizer, obra de Jesus. O que é obra de Jesus? Ela pode ser uma obra que pertence a Jesus, como a missão, ou ela pode ser uma obra efetuada por Jesus. Concorda comigo? São duas coisas distintas? Mas com a mesma frase? Acho que não entenderam, né? Vamos lá. Eu e você estamos aqui colaborando com a obra de Deus, correto? Com a obra de Jesus, correto? Sim. Então, a obra, nesse caso, ele não é um trabalho que Cristo faz, obediência, não. A obra de Jesus, na realidade, é uma missão, um projeto no qual eu e você estamos inseridos para levar o evangelho ao mundo, espalhar o evangelho como o Bruno acabou de colocar. Agora, se eu disser assim, nós somos salvos pela obra de Jesus, ao que eu estou me referindo? À missão da pregação do evangelho ou à vida de obediência de Jesus? Desmuta aí e fala para mim. Vida de obediência de Jesus. Vida de obediência. Então entenda, a frase a obra de Jesus pode se referir a uma obra que pertence a Cristo ou uma obra que Cristo faz. A mesma frase. Quando ele fala sofrimento de Cristo, há dois tipos de sofrimento de Cristo. Na vida de Paulo, você vai verificar isso nos escritos dele. Há um sofrimento de Cristo, que é o sofrimento que Cristo delegou a Paulo. Paulo, quando foi chamado, disse assim, ó, Cristo falou assim, ó, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pro meu nome. Ou seja, Cristo já tinha uma carga de sofrimentos direcionada a esse apóstolo, meio que para que pudesse lapidar o caráter desse homem que fez muita pessoa sofrer. E agora ele tinha que entrar numa missão de sofrimento. Então, esse plano de sofrimento é ao que Paulo está se referindo. Que ele tinha que sofrer em sua missão, fora chamado para tanto. E o sofrimento que Cristo delegou a ele ainda não tinha sido completo. E aí que ele vai falar lá em Tessalonicenses depois, posteriormente, que ele vai falar, né? Ele fala para Timóteo, você cumpre os sofrimentos de Cristo aí. Quanto a mim, ele fala, eu já completei a carreira. Ou seja, eu cumpri aquilo que falta. Não do sacrifício da morte expiatória de Cristo, mas dos sofrimentos que Cristo tinha delegado para Paulo. Eu não sei se eu me fiz claro, tá ok? Mas há duas formas de você entender esse texto. Ou entender que resta ainda eu sofrer um bocado de coisas que Cristo disse que eu haveria de sofrer, ou você entende que o sacrifício de Cristo era incompleto, que ele tinha que completar. Como a segunda não dá para comparar, obviamente,
essa primeira que eu apresentei para vocês aí deva ser um entendimento melhor do texto, ok? Mas vamos prosseguir aí, que não é o assunto de hoje. Vamos entrar aqui no assunto de hoje, porque tem coisa para arrebentar para a gente falar aqui. Então, nós temos dois tipos de justiça. Justiça imputada. O que é justiça imputada? A justiça imputada é a justiça de Jesus. É como se ele pegasse o manto da justiça dele, a sua vestimenta é suja, e ele pegasse o manto da justiça dele e ele colocasse sobre você, para que você fosse visto como alguém que tinha roupa de santidade. Então, essa justiça imputada, ela não está em você, ela está sobre você. Eu vou mencionar isso aí no estudo mesmo, viu, Bruno? Valeu pela contribuição. Muito bom o texto. Então, olha só a coisa interessante. Quando ele coloca essa justiça sobre você, você é considerado justo por causa dessa vestimenta exterior. Ela não está no seu interior. Ela está no seu exterior. Na realidade, ela nem é colocada sobre nós aqui. Ela é colocada lá, ela é apresentada lá no céu, no juízo, para que nós sejamos justificados. Tá? Isso é justiça imputada. É a obediência de Cristo creditada para você e para mim. Fé e Obras, página 91, vai falar sobre isso. Eu não gostaria de usar Espírito de Profecia, né? Eu gosto de usar só a Bíblia, para formar professores de Bíblia, né? Mas é importante vocês anotarem Fé e Obras, página 91. Tá perto aqui de mim. Eu vou usá-lo mesmo assim. Fé e Obras, página 91, ele fala sobre essa imputação. Olha o que ele diz. Ele fala assim, ó. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça. Esta, o pecador deve para com a lei, mas é ele incapaz de apresentar. Não podemos apresentar a justiça que a lei requer. A única maneira em que pode alcançar justiça é pela fé. Pela fé, pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa e justifica a alma arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa. Ela não é. Trata como se fosse justa. E ama tal como ama seu filho. Assim é que a fé é imputada como justiça. Então, a fé é imputada como justiça quando eu pego a justiça de Cristo pela fé e apresento a Deus como se fosse minha. E Deus pega a obediência de Jesus como se fosse minha. Ela é lançada ao meu crédito, cai na minha conta. Eu sou milionário porque Deus fez um depósito da justiça infinita de Cristo no meu banco celestial. Éder, da mesma forma, né, que quando Adão desobedeceu, a condenação e o pecado passou para toda a raça humana, assim, quando ele caiu, todos caíram, assim, da mesma forma, quando de Jesus, né, aconteceu fora de nós. Então, assim, tudo que Adão fez, ele se tornou... a condenação veio sobre nós, não por causa do que fizemos, mas por causa do que Adão fez. E, que nem está no texto lá do verso de... Romanos 5,19. Romanos 5,19, né? Aí, pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Da mesma forma, nos tornamos... Deus salvou a raça humana dando outro Pai Jesus Cristo. Então, assim, pelo que Cristo fez. Então, assim, é algo totalmente fora de nós, né? Nós somos justificados pelo que Cristo fez. Exatamente. Então, justiça imputada. Aí, Rose, ainda não é a justiça imputada. Ok? A justiça é só imputada sobre o que crê. Veja, Cristo morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Só vai ser salvo os que aceitaram o sacrifício de Cristo. Aí agora, essa justiça que ele conquistou para todo mundo, ele vai depositar essa veste de justiça sobre aquele que crê. Aí é a justiça imputada. Ela é apresentada no céu, porque entenda, tem que ter fé, Rose. Não está se referindo ao sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi para todos, você está falando corretamente. Mas a imputação é só para aquele que crê. Aí eu pego pela fé a justiça de Cristo, apresento lá, aí ele fala, não, sua justiça, parabéns, aprovado. Candidato ao reino dos céus. Deu para compreender aí a justiça imputada? Deu para entender aí? Sim.
Beleza. Vamos lá prosseguir aqui, ó. Só que existe um outro tipo de justiça, tá? Ela é chamada justiça comunicada. É trabalho de Deus também em nossa vida, só que agora tem a participação nossa. Enquanto a justiça imputada é a justiça de Cristo considerada lá no céu como se fosse sua, como se você mesmo tivesse a realizado, justiça comunicada é a justiça de Cristo em nós, ministrada pelo Espírito Santo. É o poder de Deus que está em nós para obedecermos. Então, depois que você crê em Cristo Jesus, ele põe um pouco do seu poder no seu coração, para que você agora comece a obedecer. Essa é a justiça comunicada. Queridos, não existe uma sem a outra. Cristina mencionou no começo o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi salvo sem fazer nada, é só pela graça, só justiça imputada, comunicado não existe. Não. Todos recebem a justiça comunicada. Vai ver se vai dar tempo, se o cara obedeceu ou não. E o ladrão na cruz deu tempo. E o tempo que ele teve, ele demonstrou santidade. Quer ver? Primeiro, se você analisa os evangelhos, você vai ver que o ladrão da cruz estava assim, ó, falando para Cristo: livra nós! Desce aí, quero ver se é poderoso. Ó, ele estava contra Cristo. Depois ele lembrou de Cristo e falou: não, o cara é gente boa, ó. Eu fiz tudo errado. Ele que é gente boa. Aí ele olhou e repreendeu o amigo. A repreensão que ele faz ao amigo já era a santificação dele. Ele estava do lado de Cristo já. Falou: ô, mano, se liga, meu. Deixa o cara em paz, mano. O cara não fez nada, mano. Nós fizemos as coisas erradas aí, mas ele não fez nada. E aí ele olha para Jesus e fala assim para Jesus: ai, Jesus, tá ligado, né, que é nós na fita. Se puder lembrar de nós aí no paraíso, ó, vai ser bom, viu, Jesus? Aí Jesus olha para ele, depois dessa oração bonita, e confirma: você vai estar comigo no paraíso, filho. Então entenda, ele teve santificação. Pouquinha. Se descesse da cruz, aí o camarada ia fazer um monte de coisa. Mas a santificação veio antes da justiça imputada? Você está afirmando? Não. É porque é o seguinte, a justificação ela não ocorre aos olhos dos seres humanos. A mudança dele estar repreendendo o amigo, já significa que seu coração já tinha sido tocado, já tinha aceitado a Cristo pela fé. O ato dele repreender o amigo e falar: para aí que o cara não fez nada, já demonstra que ele começou a olhar para Cristo beneficamente. Quando ele olha para Cristo e fala sobre o paraíso, ele está falando do desejo de ir ao céu que só o Espírito Santo pode inspirar na vida de alguém. Ou seja, ele já estava tendo santificação. O que eu estou dizendo é que ele não morreu sem obras. Ele teve obras, lá na cruz mesmo. Repreendeu o amigo, fez uma oração para Cristo, pedindo o reino dos céus. Então, o que eu quero falar é o seguinte: a justificação, ela vem acompanhada da santificação. Pode ser num caso de alguém que está lá no leito do hospital e não teve tempo nenhum da gente ver obras dele. Mas se ele aceitou Jesus pela fé no leito do hospital, só a mente estava funcionando, e ele com um negócio na boca não podia falar para ninguém, ele já teve uma boa obra, porque ele vai lá na mente dele, já está orando, agradecendo a Deus, louvando, embora você não consiga ver. Então, a salvação ela já vem com a santificação. A gente pode ver alguns atos, outros não. Eu posso estar orando aqui e vocês não estarem vendo. Isso não significa que eu não estou me santificando. Paulo fala que aquele que ora em língua, né, santifica-se a si mesmo. Ora, então, o ato de eu fazer uma oração, um agradecimento a Deus já é santificação, porque já envolve as minhas obras. É parte Deus faz e parte eu faço também. Tá? Então, queridos, são essas duas justiças aí que são importantes. E é esse jogo de justiça imputada que te salva e comunicada que não te salva, mas que ajuda você a se santificar, que estava pautado aquele estudo que nós fizemos das perguntas, né? Dá uma olhada aqui nesses textos que são empregados aqui sobre justiça imputada e justiça comunicada. Por exemplo, a justiça imputada de Cristo lá no céu por nós. Se você olhar em João 16, verso 10, você vai ver Cristo falando assim, ó, que o Espírito Santo, ele
nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aí Cristo fala, do pecado porque não crê em mim. Ou seja, o pecado que vai fazer as pessoas perder é não crer. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Olha que coisa interessante. A justiça que nos salva foi para o Pai e a gente não vê ela. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Não é uma justiça visível aqui. A imputação é a justiça de Cristo lá no céu. Tá? Vamos continuar vendo aí, ó. Tem mais texto sobre isso. O texto de Efésios 1, verso 3. Ele fala que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É o sermão da segunda passada que Samuel fez. Deus nos abençoou em Cristo. Olha, você tem todas as sortes de bênçãos espirituais agora, só que elas não estão com você. Elas estão agora lá no céu em Cristo. Você vai ver várias coisas. Já a justiça comunicada é dentro de nós. Vamos passar por outro aqui, ó. Já é em nós. Gálatas 2:20, Paulo fala: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo. Então, ele já está falando de Cristo nele. Paulo fala em Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Tem 1 Coríntios 6:19, né? Que fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, uma aqui nos salva é lá no céu, está em Cristo. Aqui nos santifica é em nós. A justiça imputada, com ela nós somos considerados perfeitos. Eu quero que vocês abram esse texto aí, esses dois textos, Colossenses 1, verso 28 e Filipenses 3, verso 15. Colossenses 1, 28 e Filipenses 3, verso 15, eu quero que alguém leia. E a pergunta é, vocês são perfeitos? Essa é a pergunta. Vocês são perfeitos? Cristina diz que não. É a Cristina que vai ler, então, um dos textos. Alguém mais aí diz que não é perfeito? Quem não é perfeito aí? Quem não é perfeito? Quem não é perfeito? Só em Cristo, né? A Rose. Rose, então leia pra gente Filipenses 3 também, verso 15 aí. Leia pra gente aí Colossenses 1, verso 28, Cristina, por favor. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Muito bem, apresentemos... Aí é que está o detalhe. Perfeito em Cristo. Amigos, nós somos perfeitos agora. Agora você é perfeito. Mas não em você. Porque em você vai a justiça comunicada e ela não delega esse poder de perfeição. Mas em Cristo, lá no céu, já é papo encerrado. E se você permanecer na fé, está garantido. Porque você confessou seus pecados, aceitando a Cristo Jesus pela fé, entregou sua vida para Ele e Ele escreve perdoado. E quando está perdoado, queridos, é como se no juízo tivesse batido o martelo lá e dizendo, você está carimbado como liberto. Mesmo que você é o criminoso. Hoje mesmo, eu estava ouvindo no jornal, o camarada lá do STF soltou um cara do PCC, mano. Olha, rapaz. Brincadeira. Soltou. Queridos, ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida que o cara é condenado. Ninguém tem dúvida que ele é criminoso. Ninguém tem dúvida. No entanto, ele foi liberto. Por que ele foi liberto? Porque o juiz declarou ele inocente. É assim. No céu também. Cristo é o criminoso, mas Cristo vai bater o martelo, justificado. É justificado. Acabou. Então, essa é a justiça imputada. Perfeitos em Cristo. Em você, você é imperfeito. Você é imperfeito. Rose, lê pra gente aí agora o verso 15 de Colossenses 3, Filipenses 3. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensar de outra maneira, também Deus vos revelará. Nossa, todos quantos somos perfeitos. Perfeito. Paulo diz que nós somos perfeitos. Agora, somos perfeitos em quem? O texto da Cristina. Em Cristo. Aí o cara vai falar assim, não, mas eu sou perfeito. Cristo me deu poder, eu venci como Cristo venceu. Tem uns caras que dizem isso aí.
Amigos, olha o que Paulo, um dos mais excelentes servos de Cristo, falou nesse mesmo texto que a Rose está lendo. Rose, continua lendo para a gente. Só que você vai ler o verso 13 e 14, Rose. Leia para a gente, Rose, o verso 13 e 14. Veja, no mesmo contexto. No verso 15, ele falou que nós somos perfeitos. Agora, o verso 13 e 14. O que ele diz em Filipenses 3, Rose? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo. Amiga, ele está dizendo, eu não sou perfeito. Agora, o que ele está falando? Ele está usando as duas justiças. No verso 13 e 14, ele está falando da justiça comunicada. Na justiça comunicada, eu não sou perfeito completo, eu prossigo para o alvo. A cada dia estou me assemelhando a Cristo. Eu deixo a pinga, eu deixo a mentira, eu deixo o bordel, eu deixo a fofoca, eu deixo a novelinha, enfim, eu vou crescendo. Agora, na justiça imputada, ele fala, todos nós, quantos somos perfeitos? Ué, o cara falou, tudo perfeito, perfeito, é porque ele está falando de duas justiças. A imputada e a comunicada. Na imputada, somos completos, na comunicada, somos incompletos. Tá? Prosseguindo aqui ainda. Na imputada, não conta nossas boas obras, só a fé. Só a fé. Você vai ver lá, Romanos 3, 28, Paulo fala, vede que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Já na santificação, ela é diferente. Tiago 2, verso 12. Verso 12 e o verso 17, né? Que a fé sem obras é morta ali, né? Que a fé não pode me salvar ali, né? Então tem que ter obras. O verso 24, ele fala, vede que o homem é justificado por obras, não somente pela fé. A gente vai estudar esse texto mais para frente hoje ainda. Na imputada, Cristo perdoa quem tem fé. Agora, na comunicada, Cristo dá poder para obedecer. Aí é parte Deus faz e parte você faz. Né? Vamos lá agora trabalhar o texto que foi sugerido pelo Bruno. O Bruno sugeriu no começo desse estudo o texto de Zacarias. É um texto emblemático, que em sensus plenior ele ensina a justificação pela fé. E ao mesmo tempo a santificação mais para frente. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Queridos, veste quer dizer a obediência. E o sumo sacerdote Josué estava vestido de roupa suja diante do anjo. Ou seja, a obediência dele está maculada. É pecador. Dá para ser salvo com essa obediência? Não dá. Essa vestimenta dele aí, ó, não vale nada. Mas ó, isso aí é um emblema do pecador. Eu e você. Então imagina que eu e você estamos com as vestes sujas perante Deus. Olha só que coisa tremenda aqui, ó, que acontece. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. Isso aqui é um símbolo do perdão. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Ó, tirou a vestimenta e tirou a iniquidade. E te vestirei de trajes finos, de vestes novas. E disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa na sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Então esse camarada, ele foi justificado. Correto? É esse o ato aqui. Aqui embaixo está comentando das bodas. Mas vamos falar aqui das bodas olhando para vocês aqui, né? As bodas do Cordeiro, ele chama o pessoal não quer vir. Não quer vir. Aí ele fala, saí pelas ruas e chama quem vocês encontraram. E diz que os servos saíram e chamou quem encontrou. E diz que entrou na festa. Dá uma olhada. Pobres, aleijados, mancos, manetes. Isso é um símbolo do pecador, cheio de defeito. Entendeu? Pobre, manco, aleijado, tal. E todos eles vieram para a festa das bodas. Cristo está falando que ele vai buscar para a salvação quem não vale nada. Quem é defeituoso. Eu e você.
Agora, olha só que coisa interessante. Esses homens não têm traje de festa. E aí o rei dá a vestimenta para cada um deles. E eles agora estão todos bonitinhos na festa. Parece da família real. Mas aí teve um camarada que falou, não, minha roupa tá bonita pra caramba, rapaz, eu não vou querer isso aí não. O que esse camarada faz? Entra lá com a roupa dele lá da Yves Saint Laurent, camisa da Yves Saint Laurent, sapato da 775, democrata, alemão, imagina aí. E aí o cara entrou todo cheio de amor para dar, tô na festa, bonitão. Aí o senhor da festa pergunta assim, como é que você entrou aqui sem a veste? Diz que o homem ficou mudo. Aí falou assim, ó, pega ele e lança para fora, que lá fora vai ter choro de ranger de dentes. Ou seja, quem tem a vestimenta da justiça de Cristo vai ser salvo. Quem rejeita ela, a justiça imputada de Cristo, quer ir com as suas próprias obediências, ó, rua, perdição. Então, queridos, isso aí é a solução da questão. Esse pensamento é a solução da questão. Vamos ver a questão, ó. Olha só a coisa tremenda. Tá, o texto, né? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial, que é a justiça de Cristo. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Aí vai para a rua, né? Essa é a solução do texto. Ó. O homem é aceito por Deus. Porque Deus considera ele justo? Ou porque Deus lhe dá o Espírito Santo, aí o homem vira justo, e então Deus o considera justo? Não. Deus pegou o pecador e considerou ele justo. Por isso que essa é a resposta certa. Próxima pergunta, né? A gente tem que primeiro entender o conceito que Deus primeiro salva, depois ele exige boas obras. Essa é uma cena da mulher adúltera em João capítulo 8. A mulher adulterou mesmo, e aí Cristo chegou e falou assim para ela, eu também não te condeno. Não te condeno. Ele perdoou ela. Salvação está garantida. Eu também não te condeno. Aí ele passa o segundo passo. Vai, não peques mais. Santificação. A mulher, ela tinha pecado, ela era culpada. Ela não podia fazer nada para se livrar. A única coisa que ela fez para se livrar é ficar aos pés de Cristo. E Cristo libertou ela. Foi justificada. Agora, depois que ela foi justificada, ele deu a segunda orientação. Vai, não peques mais. Que é a santificação. Começa a obedecer, meu filho. Começa a fazer as coisas certas. Isso aqui é importante. E é a solução para o segundo questionamento. O segundo questionamento Deus aceita o homem porque ele guarda a lei com a ajuda do Espírito Santo? Ou Deus aceita o homem para guardar a lei? Ele não aceita o homem porque ele guarda. Porque o homem não guarda, o homem é sujo. Ele aceita o homem para guardar a lei. É que nem a mulher. A mulher adulta, ela foi perdoada não porque ela guardava a lei. Porque ela transgrediu, estava sendo condenada porque ela transgrediu. Ele aceita para que ela guardasse a lei. Depois que ele aceitou ela, perdoou, ele fala, agora você guarda. Então a resposta certa é a B. Deus primeiro salva, depois exige boas obras. Nos 10 mandamentos ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu te salvei. Esse em vermelho é a salvação. Eles eram com escravos, Cristo tirou ele do Egito. Aí agora que ele deu os 10 mandamentos. Não terás os deuses diante de mim, porque eu te salvei. Não farás para ti mais cultura, porque eu te salvei. E assim sucessivamente. Então Deus, ele não pede boas obras para nos salvar. Ele pede boas obras dos salvos. Deu para entender aí a diferença? Ele não está falando, guarde os mandamentos para que eu te salve. Ele está falando, me aceita, eu te perdoo, eu te salvo. E agora que você está salvo, ele fala, vai, não peques mais, obedeça. Prosseguindo ainda nos questionamentos. Olha lá. Deus aceita o homem porque o Senhor o justifica para então torná-lo santo, ou porque o Senhor o torna santo para depois justificá-lo. Obviamente, primeiro justificação, depois vem a santificação.
tá? Alternativa A. O juízo que define os salvos e perdidos, ele ocorre no céu. Se você olha, gente, o juízo investigativo em Daniel capítulo 7, como é que eu sei que o juízo de Daniel capítulo 7 não é a fase da segunda e nem a terceira fase do juízo, mas é a primeira? É a primeira por causa da ordem. Você vai ver que é um juízo que vem depois da supremacia papal. E depois da supremacia papal, obviamente, vem o ano de 1844. Porque a supremacia acaba em 1798. Então, é um juízo investigativo. No juízo investigativo não tem seres humanos. Nós só estamos lá pelos livros. O juízo ocorre sem nossa presença. Nós somos julgados por meio dos livros. Então, nós não estamos lá. É Cristo que é o nosso advogado e os anjos que são nossas testemunhas. Olha o que diz João 16, verso 7 a 10. Ó. Todavia, digo-vos a verdade. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Ó, o pecado vai fazer as pessoas não se perder, que as pessoas se perderem, é não crer em Cristo. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. A justiça que nos salva, ela não é visível. Assim a gente pergunta: o homem é aceito por Deus em virtude da justiça de Cristo fora de nós, lá no céu, lá no tribunal, ou em virtude da justiça de Cristo em nosso coração? Obviamente, a alternativa é A, por causa disso. Agora, queridos, nós vamos entrar numa parte nova do estudo, e é um estudo conflituoso, né? Romanos 3, 28 diz o seguinte. Lê para nós aí, Bruno, por favor. Ô, Bruno, não, põe tua mulher para ler, né, Bruno? Que sua mulher está acompanhando hoje aí. Põe a Elizabeth para ler. Ô, Beth, lê para a gente aí, Beth. Romanos 3, 28. E o Bruno leu o Tiago 2, 14. Vai lá. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Olha aí, ó. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Vai lá, Bruno. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Calma, Bruno e Elizabeth. Não é para vocês brigarem aí. Não é? É pela fé sem obras. É pelas obras e pela fé. É pela fé sem obras. Não. Esse é um texto difícil, né? Da gente considerar. E é importante a gente considerar exatamente porque essa dificuldade o adventista vai sofrer. Porque muitos adventistas não compreendem a justificação pela fé. E eles continuamente caem no erro de achar, por esse texto, Tiago 2,24, que nós somos salvos pela nossa fé e pelas nossas obras. E aí junto. Toda pessoa que não compreende justificação pela fé vai cair nessa dificuldade. E o adventista vai mencionar esse texto de Tiago para você. Então, você precisa estar atento, ok? Então, agora nós vamos resolver essa dificuldade, baseado no que a gente já viu no estudo da semana passada e retrasada. No resumo que a gente apresentou, já dá para vocês entenderem. Na apresentação da justiça imputada e comunicada, para a gente começar a compreender aqui agora como é que a gente vai entender. E nós vamos entender até mesmo aquele sentido duplo que estavam respondendo aí no começo, né? Que às vezes uma palavra tem um sentido duplo e a gente às vezes pega o lado contrário. Martinho Lutero chegou a chamar o livro de Tiago de Epístola de Palha, né? E ele trabalhou isso exatamente por conta, principalmente dessa passagem, ok? Mas nós vamos verificar lá, utilizando a própria justificação ensinada por Martinho Lutero, que não é bem assim, né? Ele esqueceu de aplicar a Tiago o simul justus ad peccator, né? Depois a gente compreende o que é isso aí. Mas vamos lá. Vamos entender isso aí, ó. Paulo escreve Romanos, Tiago escreve a Epístola de Tiago. E a gente vai prosseguir agora nesse pensamento. O contexto das duas cartas eram contextos diferentes. Então, Paulo escreve para os romanos, uma igreja nova, formada com muitos gentios. Tiago já escreve para igrejas cristãs já estabelecidas e formadas com muitos judeus. Vamos entender isso aqui.
Com a pregação do evangelho para os gentios, os apóstolos se dividiram em apóstolos que vai pregar para gentios e apóstolos que vai pregar para judeus. O apóstolo que ficou liderando a ala judaica é Tiago. Inclusive, em Atos 15, ele faz uma proposição e o momento que ele fala dá a entender que ele presidia a reunião. Ele era o presidente da reunião, em Atos 15. Não era Pedro, não. Ele fala, ó, gente, tudo bem, mas é o seguinte, vamos fazer desse jeito, fazer desse jeito. Essa era a função do juiz da reunião, do presidente da reunião. Então, muitos acreditam que ele era o cabeção. E quando você vê no histórico do Novo Testamento, você vai verificar que ele era um cara muito importante mesmo. E que o Pedro batia continência para ele. Sim, senhor, Tiago! É isso aí. Tiago, irmão de Jesus, não Tiago, filho de Zebedeu, né? É. Aí, o que acontece? Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola. Olha só o que acontece aí. Paulo, ele visitou Roma, preso lá, tal, funda a igreja de Roma. E uma vez que a igreja está fundada, os irmãos que são ganhos ali é uma quantidade grande de gentios que vêm para a fé. E tem judeus ali misturados, mas vem mais gentios. Paulo, nessa igreja nova, então, ele escreve a salvação, porque ele está preocupado com a salvação dessas pessoas, para elas saberem o assunto mais importante, que é a justificação pela fé. Agora, já o Tiago, ele não está escrevendo para a igreja nova. Tiago ficou responsável pelas igrejas já estabelecidas, que eram sinagogas, que aceitaram a mensagem. E aí, era um monte de judeus já, velho, na casa. E ele está escrevendo, então, para igrejas estabelecidas há anos. Então, ele não tem necessidade de explicar os pressupostos básicos. Ele fala de coisa mais avançada. Ele está falando da santidade da igreja. Vamos dar um exemplo aqui. Um irmão veio e batizou, por exemplo, o Hernani, que está aqui conosco, ele me contou aqui uma experiência outro dia. Quando o Hernani entrou na igreja, quem deu estudo para ele não explicou nada de mortadela, né? Aquele negócio, né? Mortadela. E aí, o que ele fez? Os irmãos estavam conversando de fazer boas obras. E ele falou, eu faço boa obra. Aí falou, o que você faz? Aí ele falou assim, ó, eu compro aí toda semana pãezinhos com mortadela e entrego para os mendigos. E aí o cara tratou ele mal para arrebentar. Oh, seu louco! Seu... Quase perde uma alma, né? Não tinha explicado para ele. Né? E o cara fez o melhor dele ali e tudo mais, né? Então, olha só que coisa interessante. Nós, muitas vezes, temos que ter sabedoria para cuidar dos neófitos. Muita gente quer enfiar nossos 50 anos de adventismo na cabeça do cara lá que está entrando agora. E não é assim, gente. É leitinho. Paulo fala sobre isso. Trata ele com leitinho. Tá chegando agora. É novinho. Olha o cheiro de fralda que ele tá. Então, essas pessoas têm que ser tratadas com alimento, né? Não sólido, Paulo fala em Coríntios, né? Oh, vocês são velhos, tem que ficar tratando vocês com leitinho? Então, o leitinho era o que ele estava dando para Romanos. Mas Tiago já não trata de leitinho, trata de comida sólida. Toma vergonha, rapaz. Olha a roupa aí que você está vestindo. Olha esse homem com essa calça apertadinha aí, com os cunhão apertando aí. Não pode. Tem que estar chamando a atenção dos caras aí. Então, entenda. Para novo na fé, o discurso é mais básico. E base é salvação. Paulo está tratando da salvação. Tiago já está tratando uma igreja velha, meu filho. Isso aí ele já... Justificação pela fé e saber de trás para frente. Então, Tiago estava falando da santificação da igreja. Sabe aqueles crentes que passam 50 anos dentro da igreja, aí depois ele já se enfada e já está fazendo as coisas erradas e já está vivendo no passado, né? Enfim, não vou mencionar algumas coisas aqui não, vai. Deixa para lá. A ideia aqui é a seguinte, ó. Vamos lá prosseguir. Esse é o contexto das duas cartas. Olha o que tem mais no contexto, ó. Igreja nova de gentios requer mensagem básica, o evangelho da salvação, justificação pela fé. Igrejas já estabelecidas requeriam mensagens mais práticas, né? A santificação, né? Que já conheciam a salvação. Olha só que coisa interessante aqui, ó. Isso aqui é super importante. Quem eram os escritores? Paulo escreve Romanos. Ele era o apóstolo dos gentios. Olha o que a Bíblia diz em Efésios
3, verso 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, ele foi chamado para pregar a salvação, as insondáveis riquezas de Cristo, para os gentios. Tiago já não. Ó. Tiago era apóstolo dos judeus. Olha lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, aos judeus que foram espalhados aí, né? Olha o texto de Gálatas 2, verso 11 e 12, para você ter uma ideia do poder aí de Tiago, mesmo perante Pedro, um líder da igreja. Ó. Quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo chamou a atenção dele publicamente. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha que coisa tremenda. Tiago era aquele líder lá todo imponente, guardador da lei. Então, já viu aqueles irmãos da igreja que a juventude está conversando, está brincando, tudo aquilo lá, aquele legal, tá tudo aí, chega o líder, todo mundo... Fica todo mundo quietinho. Era o Tiago. O santarrão chegou. E aí até o Pedro afinou na hora lá. Ih, rapaz, o Tiago chegou, gente. Deixa eu me afastar dos gentios aqui. É tipo aquele menino, né? Minha mãe não quer que eu ande com eles. Aí saia de perto. Foi lá pedir a bênção para Tiago. E aí Paulo passou chicote na frente de todo mundo lá. Pedro teve que ficar calado, caladinho. Mas vamos lá prosseguir aqui, ó. Vamos lá prosseguir aqui. Ó. O significado do termo justificar, ele tem dupla finalidade. Olha lá. Justificar pode ser forense. O que é forense? É você estar num tribunal e considerar o réu inocente. Foi o que o camarada acabou de fazer com o cara do PCC lá. O cara era criminoso, era condenado, no entanto, ele considerou inocente, o cara foi livre. Isso é um justificar forense, é de fórum, de tribunal. E o homem é justificado diante de Deus nessa justiça, porque é lá no tribunal. Agora, Tiago fala de um outro justificar, que é consagração, é você tornar justo mesmo, você viver como justo. O apóstolo busca responder à questão: como o homem pode viver como um cristão justificado diante dos homens? Essa é a justificação que Tiago está querendo tratar. Enquanto Paulo está respondendo outra pergunta: como o homem pode ser aprovado, justificado diante de Deus? Então, são dois tipos de justificar. O termo é o mesmo. No entanto, o significado dos termos muda dentro dos seus contextos. Dá uma olhada nesses dois tipos de justificação. Ó. Romanos 4, 1 e 2 e o verso 13. Olha o que diz, ó. Paulo, que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Se Abraão foi salvo segundo a carne, foi justificado perante a carne, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Veja, obras justificam, mas não diante de Deus. É diante de quem? Dos homens. Olha lá, ó. Não foi por intermédio da lei que Abraão e sua linhagem coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé. Então, Paulo, ele usa o termo justificado nos dois sentidos nesse texto. Ele fala da justificação por obras, mas não diante de Deus. Diante de Deus não pode. E ele diz que diante de Deus é mediante a fé. Se você for em Romanos 3, versos 19 e 20, você vai ver lá que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Em relação que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Agora, olha o Tiago, como é que é diferente o termo justificar, ó. Mas alguém dirá, ó, enquanto Paulo está falando de justificação diante de Deus, Tiago está falando de justificação diante dos homens. Presta atenção, ó. Mas alguém dirá, alguém é uma pessoa. Tu, pessoa 1, tens fé e eu tenho obras. Eu, pessoa 2. Então, é entre duas pessoas. Mostra-me, ou seja, o tu vai mostrar a obra para o eu, não é para diante de Deus. As obras mostram diante dos homens.
mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Se irmãos estiverem necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, veja, vós dizendo para a pessoa necessitada, ide em paz, aquecei, tudo mais. Então, há dois tipos de justificação. Uma é perante Deus, e a outra é perante os homens. Essa perante os homens é a santificação, é a que Tiago está tratando. E a perante Deus é a que Paulo está falando, que é a que nos salva. Olha só que coisa tremenda aqui, ó. Paralela. Justificação diante de Deus é nossa salvação. Já a justificação diante dos homens é nossa santificação. A diante de Deus é a justificação pela fé. A diante dos homens é a justificação pela fé e obras. A justificação diante de Deus é justiça de Jesus fora de nós. A justificação diante dos homens é a justiça de Jesus dentro de nós. Já a justificação diante de Deus é a fé que recebe a salvação. Já a justificação diante dos homens é a fé que atua. A justificação diante de Deus é o livro da vida do Cordeiro. Já a justificação diante dos homens é o nosso livro memorial. Justificação diante de Deus, o protagonista é Cristo, ele que opera lá. Já na justificação diante dos homens, que é a santificação, o protagonista é o Espírito Santo trabalhando em nós, né? Como nós vimos aquela justificação aqui apresentada por Zacarias, né? Zacarias capítulo 3, vestiram o Zacarias, justificado. Agora, olha a continuação do texto, versos 6 e 7. Olha o que diz lá. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei um lugar entre eles aqui. Ah, ok, entrou a obediência agora, depois que ele foi justificado. Queridos, 9:15, apostasia ômega. Será que eu consigo entrar? Não sei se vai dar não, galera. Agora, mas seria muito bom continuar, né? Eu posso ir até 9:30? Vamos até 9:30? Bora. Pode continuar, vamos lá. Vamos até 9:30, porque é importante a gente fechar essa área, porque depois eu queria trabalhar com perfeccionismo, natureza de Cristo, esses negócios assim, e fechar esse assunto para a gente passar. Senão a gente passa o ano inteiro estudando isso. Sem brincadeira, dá para estudar o ano inteiro. Vamos lá. Apostasia ômega. Eu vou colocar alguns textos aqui de enciclopédias para vocês, tá? Ó, essa aqui é a Enciclopédia Glama, volume 8. Eu tive que vender a minha quando eu fui fazer teologia, né? Olha que coisa interessante, ó. Os primeiros reformadores foram Wycliffe e Hus, que encontraram seu mais importante sucessor no monge Martinho Lutero, responsável pela definitiva ruptura com Roma e o Papa. A Igreja Católica, vendo crescer a influência dos protestantes, desencadeou a Contra-Reforma, primeiramente pela criação da Companhia de Jesus e depois da Inquisição. Então, bem interessante isso aqui, ó. Primeiro, Martinho Lutero. Por que eu estou mencionando Lutero? Porque é o seguinte, quando a igreja entra no período romano, Constantino ali e tal, tudo entra nesse período, aí do ano 321 para frente, a igreja perdeu, assim, absurdamente o assunto da justificação pela fé, de uma vez por todas. E começou a entrar na igreja o princípio da salvação por obras, que era uma questão do paganismo. Só para você ter uma ideia nessa questão de salvação por obras, né? Você vai ver Agostinho cristianizando Platão. Agostinho cristianiza Platão. E o que cria Platão? Ele cria no dualismo. Dualismo é que o homem, ele tem o corpo e tem a alma dentro dele. Então a alma faz parte da perfeição e o corpo, ele é imperfeito. Esse é o pensamento do platonismo. E esse pensamento entrando na igreja, o que gerou? As pessoas queriam se livrar dos seus pecados, mas não conseguiam na Idade Média. Aí eles falavam, fustiga o corpo, ó, chicoteia o corpo, porque se você judiar do corpo, a alma vai ficar abençoada.
Então, isso é um pensamento pagão que foi introduzido no cristianismo e é nesse pensamento que o catolicismo começou a veredar. E essa mensagem obliterou a verdade ao longo de séculos. E Lutero trouxe à luz. E quando ele trouxe à luz, a igreja agora faz uma contraposição à Reforma Protestante. E eles criaram a Companhia de Jesus, que é o exército da Igreja Católica, é o exército mesmo. É o exército, tá? De Roma, que luta, mata mesmo, engana, guerreia. Jesuítas, né? Os jesuítas, Companhia de Jesus. Os soldados se chamam jesuítas, essa companhia. E eles fizeram o Concílio de Trento. Então, veja, ó, essa mensagem de justificação pela fé que a gente está falando é a mensagem que veio de Lutero. E não somente, ó, Ellen White diz no Grande Conflito que Lutero ensinava essa mensagem brilhantemente. Então é importante a gente verificar esse aspecto. Porque vai ter gente que vai usar Wagner e Jones, né? Ellen White falou do Wagner e Jones, mas Wagner e Jones, gente, era o começo. Eles estavam trazendo a Igreja das Trevas para a luz. Mas eles tinham princípios panteístas, por isso que eles caíram, ambos, no panteísmo. E é por isso que a gente deve pensar, porque veja, se eles caíram no alfa das heresias, e ela disse que o ômega vai voltar, eu e você precisamos conhecer esse assunto, porque o ômega das heresias vai voltar. É por isso que a gente tem que entrar nesse assunto da justificação pela fé. Vamos lá. No Concílio de Trento, isso aqui já é Enciclopédia Gama, agora volume 10 agora, Verbete Trento. Ela não tem página essa enciclopédia, né? Por isso a gente não põe a página. No Concílio de Trento, foram tomadas decisões de reafirmar os dogmas da fé e restabelecer a doutrina em toda a sua pureza, para desta maneira lutar com mais eficácia contra o protestantismo. Então entenda, o Concílio de Trento, ele vem contra o protestantismo. Vamos continuar aí para a gente verificar mais. Agora já é um livro, O Grande Design Exposto, né? The Grand Design Exposed. A verdade é que os jesuítas de Roma, aperfeiçoaram a maçonaria para ser sua mais magnificente e efetiva ferramenta, cumprindo seus propósitos entre os protestantes. Então, vamos lá. Eu comecei falando de Lutero, justificação. Paulo, Lutero resgata a mensagem da justificação pela fé, e agora a igreja levanta o Concílio de Trento e os jesuítas contra a mensagem do protestantismo, a mensagem de justificação pela fé. Agora, olha só que coisa tremenda. Os jesuítas de Roma aperfeiçoaram o quê? A maçonaria, para ser seu mais magnificente, efetiva ferramenta, cumprindo seus propósitos entre os protestantes. Ou seja, o trabalho da maçonaria é se infiltrar no cristianismo. Tá? E por detrás deles estão as mentes jesuíticas. Eu não estou aqui para falar se maçom pode, não pode, não é nem isso. O que eu quero é usar textos sobre a maçonaria, da maçonaria, sobre justificação. Para vocês verificarem que o ensino que o perfeccionista traz hoje e tudo mais, de onde ele vem? Você vai verificar que ele vem do Concílio de Trento e que ele vem da maçonaria, por meio dos jesuítas, obviamente. Vamos lá, continuar aí para a gente prosseguir. O Concílio de Trento condena a tese da justificação pela fé, essa enciclopédia Barça. Segundo Lutero, é pela fé somente, acho que eu esqueci de colocar aqui, pela fé somente, segundo Lutero, mantendo o valor das obras. Então, queridos, o Concílio de Trento, jesuíta, maçonaria, valoriza a justificação pelas obras. Junta as obras na justificação. Enquanto Lutero era fé somente. Então o Concílio de Trento condenou a justificação pela fé somente. De Lutero. Vamos ver mais textos aqui. Das outras decisões do concílio, as mais importantes são as que figuram nos decretos dogmáticos e decretos disciplinares, como o pecado original é distinto da concupiscência, a justificação pelas obras da graça. Veja, a Enciclopédia Barça está falando em Concílio de Trento duas coisas,
O pecado original é distinto da concupiscência, ou seja, a natureza pecaminosa que recebemos de Adão, ela é diferente do nosso pecado. Em outras palavras, eu não sou condenado por conta dessa natureza, da culpa e tudo mais. Vamos lá, presta atenção nisso aí. E a justificação pelas obras da graça. Sou salvo, sou justificado pelas obras, né? Que Deus me leva a fazer. Isso aqui é um livro de um ex-pastor adventista. Veja só o negócio no nosso meio, tá ok? Esse livro, ó, se vocês olharem aqui embaixo na fonte, ele foi publicado pelo IEST, Instituto de Educação e Saúde Taquara, que era um instituto perfeccionista no Rio de Janeiro. Olha só, Dennis Prick, ex-pastor jubilado, afirma que não é nossa natureza pecaminosa que nos atraiu à condenação, e que não fomos feitos pecadores por causa do pecado de Adão, mas através do nosso próprio pecado. Olha só que coisa interessante. Ó. A única diferença dessa definição, relativamente prévia à acepção de pecado, é que não herdamos culpa ou condenação. Ele diz que não herdamos de Adão a culpa ou a condenação. A culpa é culpa dele, óbvio, mas a condenação, peraí, como que é isso? Não faz sentido. Herdamos tudo aquilo que Adão nos podia transmitir. Herdamos todas as inclinações. Então, para Priebe, para os perfeccionistas, inclinação não é pecado. Eu ter desejo por uma moça e sendo casado não é pecado. Todas as tendências pecaminosas, a minha impaciência e tudo mais, né? Todos os meus desejos, ó, a minha cobiça não é pecado, a cobiça. O 10º mandamento não é pecado. Ó, todos os desejos. E nascemos de uma maneira que Deus jamais pretendeu que acontecesse com o homem. Mas ele continua. Temos de admitir que a natureza pecaminosa torna mais fácil pecar. Fazer as escolhas pecaminosas. Mas o ponto que eu gostaria de destacar é que somos culpados quando fazemos essas opções e não antes disso. Então, para Priebe, se você tem um desejo pecaminoso, você ainda não é pecador. Só é pecador quando você comete o ato. Então ele despreza que nós fomos feitos pecadores por conta da desobediência de Adão. Como diz Romanos 5, verso 19. Romanos 5, verso 19 não, né? Do 12 em diante. Romanos 5, do verso 12 em diante. O que ele diz? Romanos 5 diz assim, ó. Verso 19. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Veja, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Priebe foi afrontado com esse texto. E o que ele põe no livro dele, né? O livro Face a Face com o Verdadeiro Evangelho. Que é, na realidade, acho que é uma ironia. É uma jocosidade que ele está falando. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala. Ouve só, né? Olha isso aqui, ó. Mesmo esta passagem, Romanos 5:12 e versos seguintes, ele não menciona o verso 19. Ele não gosta nem de mencionar o verso 19. Então ele menciona Romanos 5:12 e os versos seguintes, ele não quer mencionar o verso 19. E o restante também, né? Que tem muito texto forte ali. Olha o que ele diz, que parece ser uma exceção. Ou seja, quando mostrou um texto para ele, dizendo que o homem, ele se tornou pecador por causa de Adão, o texto é claro, em grego, português, inglês e tudo, é claro. Aí o cara fala, bem, esse texto é uma exceção. Eu quero saber se essa exceção é falsa ou é mentirosa, meu irmão. Para ele, é mentirosa. Agora, qual é a ideia dele? A ideia dele, então, é que a nossa inclinação pecaminosa não nos torna pecadores. Nós não somos pecadores por causa da natureza pecaminosa que recebemos de Adão. Logo,
Cristo pode vir com a mesma natureza que eu tenho, pecaminosa. Porque a natureza pecaminosa não é pecado. E se Cristo venceu com essa natureza, eu também posso vencer. E aí ele pega o texto desejado, vencer como Cristo venceu. E aí ele prossegue. Esse é o pensamento dos camaradas, que vai dar no perfeccionismo. Só que esse pensamento é da onde? A Enciclopédia Barça falou que era do Concílio de Trento. Vamos dar uma continuada ainda nos outros textos para a gente olhar e associar com os nossos dias. Olha o que ele diz aqui, ó. Pecado é um ato. Ou seja, para ele, a natureza pecaminosa não é pecado. Agora, queridos, faz um favor para mim aí. Abre em Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7, versículo 17. Olha o que Paulo fala, ó. De maneira agora, já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo diz que quando ele peca, mas ele não queria pecar, ele diz que não era ele que fazia, mas o pecado que habita nele. Queridos, o que é que Paulo se refere ao dizer pecado que habita nele? Amigos, não tem outra coisa, essa é a natureza pecaminosa. Ele fala, o pecado que habita em mim me levou ao pecado. Há dois tipos de pecado, não é só ato, como ele diz lá. Há o pecado que habita em Paulo. E o pecado que habita em nós é a nossa natureza corrupta. E Cristo não pode ter essa natureza corrupta, porque senão ele se torna pecador como nós. E aí que jaz o problema do perfeccionismo, principalmente dentro do adventismo. Entende que pecado é só ato. Pensamentos, inclinações, aí não, aí a gente apaga, né? A gente abafa. Olha o que diz Teilhard de Chardin, que é um dos grandes jesuítas aí, né? Teilhard de Chardin sonhava com a fusão da humanidade em Deus, e cada um realizando sua própria divindade no ponto ômega. Essa palavra é interessante. Por quê? É um livro que tem nada a ver com a igreja, que está ligando a palavra ômega a uma profecia que a gente vai ver dentro do adventismo acontecer. A apostasia ômega. Vamos lá. O panteísmo, Ellen White aqui agora, o panteísmo de The Living Temple é o livro que Kellogg, John Harvey Kellogg, era um líder da igreja lá na época de Ellen White, diretor do Instituto de Saúde, um cara muito fera, muito bom mesmo, e ele escreveu um livro chamado The Living Temple. E ele imaginava que o Espírito Santo era uma essência, era o poder, tal. Ele tinha uma crença panteísta. Panteísmo vem do grego pan e theo. Pan é todo. Theo é Deus. Então, tudo é Deus. Então, esse The Living Temple, ele trazia expressões como Deus está habitando em nós, e nós temos que desenvolver essa nossa divindade que está em nós, temos que desenvolver... Então, esse era o pensamento de Kellogg, que fez Alex J. Waggoner cair e Alonso de Jones caíram no panteísmo, de que tudo é Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque o Teilhard de Chardin, líder aí dos jesuítas, o que eles falam? Que o homem tem que unir a sua divindade com Deus, né? E os dois vão realizar, desenvolver a sua divindade no ponto ômega. Vai associando uma coisa com a outra para a gente chegar à conclusão final. Já tá para terminar aqui. Olha esse texto agora de Joseph Smith, o pai lá do mormonismo, que também era maçom do alto nível, ok? Eu vou colocar um vídeo depois no grupo para que vocês assistam com mais texto sobre isso, mais explicações. Uma das mais perniciosas doutrinas já ensinadas pelo homem
é a doutrina da justificação pela fé somente. Olha, o Joseph Smith se incomoda, o maçonzinho se incomoda. Que entrou no coração de milhões desde os dias da chamada reforma. Ou seja, ele é contra a justificação pela fé somente. E contra a reforma também. Ah, e contra a reforma, né? Olha o que diz mais aqui. Ellen White agora. Seguida até sua conclusão lógica, essas teorias, o panteísmo, ok? Etc., removem a necessidade da expiação, tornando o homem seu próprio salvador. Então, entenda. Esse discurso do cara que Cristo está em mim e ele me dá o poder de obedecer para ser igual a ele e assim então eu alcanço a salvação, isso é na realidade o panteísmo. Eu sou Deus, porque só Deus podia pagar o preço, só Deus podia efetuar a salvação. Então, queridos, dá uma olhada nessa teoria panteística. Por quê? Porque essa teoria panteística é o alfa das heresias. E ela vai ser o ômega também. Vamos dar uma olhadinha aqui mais. Um outro texto de Ellen White. As teorias panteístas não são sustentadas pela palavra de Deus. Aí ela pula em um parágrafo, no parágrafo seguinte. Se Deus é uma essência que penetra toda a natureza, conversinha de Kelvin, ele então habita em todos os homens, aí Cristo habita em mim. E para alcançar a santidade, basta o homem desenvolver a capacidade que tem dentro de si, que é Deus dentro dele. Essas teorias, seguidas até a sua conclusão lógica, derribam toda a organização cristã, removem a necessidade da expiação e fazem do homem seu próprio salvador. Querido, isso aqui é fenomenal. Panteísmo aí, ó, é esse perfeccionismo aí, é panteísmo que está no nosso meio aí. Vamos ver mais coisas aqui. Agora, os maçons falando. É muito mais importante que os homens esforcem-se para tornarem-se Cristos do que acreditarem que Jesus era o Cristo. Então, crer que Jesus é o Cristo para a salvação, isso não vale nada. O importante é você se tornar o Cristo. Ou seja, Cristo me dá o poder e agora eu vou vencer como Cristo venceu. Né? Essa é a ideia do perfeccionismo. E a gente chega, então, nesse texto de Ellen White fantástico. O eu tem sido o seu Deus. Seu alfa e seu ômega. E aí, queridos, a gente fecha com essa ideia, dizendo para você que toda exaltação humana, toda a ideia de que eu vencerei pelo poder de Cristo, que eu sou o cara, Cristo está em mim, agora eu vencer, e que ocupa o lugar da salvação, né? Isso é teoria panteística, que vai adentrar em nosso meio, já entrou, já está aí dilacerado, muitos têm se desviado, e tem também essa apostasia ômega que há de se desenvolver mais poderosamente. E já começou, tenho visto isso muito claramente. Uma apostasia de líderes. Vocês vão ver esses camaradas começam a falar contra a igreja, contra a instituição, e eles vão começar a falar do amor, da paz, aquele negócio. Vai começar a pedir para que as doutrinas fiquem de lado, porque as doutrinas causam divisão e Cristo é união. Esses camaradas farão todo esse trabalho para abrir portas para o ecumenismo e o final virá. Que Deus abençoe para que você se apegue na justiça de Cristo e não na sua. E que quando Cristo voltar, venha ler o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Esse é o desejo do nosso coração. E termina aqui o estudo de hoje. Não estava gravando. Essa questão de perfeccionismo tem um pouco das pregações da Maísa Ribeiro, não tem? Bem, queridos, eu conheci a Maísa pessoalmente há anos mesmo, não, mais de 20 anos. Eu, o Samuel, estava junto também e tal. E ela era decididamente perfeccionista. E achei até que dissidente, até, né? Mas aconteceu que ela se casou novamente, né? Que o marido havia se divorciado do marido.
ela é a parte inocente, ela casou novamente, acho que nos Estados Unidos, e ela voltou diferente. Montou lá um movimento, e esse movimento veio muita gente perfeccionista, porque eu estudei com alguns rapazes que vieram de lá, e eu sentei para conversar com eles, e eles eram perfeccionistas mesmo, literalmente perfeccionistas. Então, nesse aspecto, sim. Contudo, tenho ouvido de que ela mudou o seu posicionamento e já não mais está com esse discurso perfeccionista. Eu não consigo te garantir. No entanto, galera, o importante não é discutir pessoas, né? O importante é você ir na mensagem. Porque se vocês virem, eu mesmo que ensinei vocês, justificação pela fé, falando errado, eu preciso de correção. Não importa quem seja. Pode ser o Ted Wilson, pode ser a Maísa, pode ser o Leandro Quadros, o Rodrigo Silva, pode ser quem for. Se estiver errado, aí precisa aprender a estar errado, né? Então, eu não sei dizer nada assim precisamente. Mas se ela ensina que a salvação é pelas obras, ou inclui as minhas obras, está cometendo um erro na justificação pela fé, e aí incorre no erro da mensagem panteística, né? De que o homem é o seu co-salvador, né? Uma vez que você é salvo pelas obras também, Cristo te salva pela fé e você salva pelas obras, né? Então você é co-salvador. Você não é salvo, você é salvo, você se salva junto com Cristo. Então, eu vi o vídeo da Maísa algum tempo atrás. Ela prega muito bem sobre Ezequiel, várias coisas, pregações bem interessantes. Mas ela tem uma frase que muitos perfeccionistas também usam, que é: desde que inventaram esse jargão perfeccionista, essa heresia de jargão perfeccionista, ninguém quer mais guardar a lei de Deus. Mas nós estamos todos aqui, né, tentando guardar a lei de Deus pela graça dele. Aproveitando, eu tenho uma pergunta. O que você diz sobre a tentação? Ser tentado, chegar ao ponto de ser tentado por alguma coisa, seria considerado pecado ou não? Porque só podemos ser tentados por causa da nossa natureza, certo? Senão, não. Não. Tá. Então, ser tentado é pecado ou não é pecado? Então, vamos lá. Eva foi tentada? Então, não é verdadeiro de que eu preciso ter natureza pecaminosa para ser tentado. A tentação, ela é algo meio que exterior, né, a nós. Então, a tentação é o convite de Satanás para que você erre. E isso não é pecado, porque nem parte de você. Então, por exemplo, você está sentado num lugar aí, e de repente o Satanás já preparou uma mulher bonita, despida, para mostrar para você ali. E aí abriu a porta lá, a mulher está lá, despida. Então entenda, o ato dele fazer esse trabalho, esse se chama tentação. É a tentativa de Satanás fazer com que você caia. A tentação não é pecado. Agora, o sentir-se inclinado é você estar cedendo à sua natureza pecaminosa a partir de seus pensamentos. Aí já mora o pecado. Então, por exemplo, eu tenho aqui... nesse caso aí mesmo. Aí eu vejo a moça, lá lá, que beleza. Eu posso até não levar na prática, mas os meus pensamentos já são pecaminosos. Como Jesus falou, né? Então, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração alterou com ela. Então, entenda. Aí, o que acontece? O pecado começou no pensamento, já é pecado. Então, entenda. Na sua cabeça, ser tentado, aí o negócio é pecado. Porque você está inclinado alimentando e lutando aquele negócio. Tal. Então, Cristo não era desse naipe, ok? As tentações de Cristo eram, na realidade, mais duras
exatamente porque ele não estava habituado ao mal. Vamos pensar aqui. Você você é um sheik, está acostumado a dormir naqueles colchões maravilhosos, naquele calor bonito e tal tudo. E eu sou um mendigo que moro nas ruas de Bueno Brandão no inverno, me encobrindo com um jornal. Amigo, se colocar eu e você é o sheik e eu o mendigo, se colocar eu e você para dormirmos na rua, quem vai sofrer mais? Shake, né? O sheik. O mendigo é normal, já está habituado. O sheik não está acostumado a esse tipo de agrura que o mendigo está. Da mesma forma, Cristo não estava acostumado com o mal. De modo que você consegue ficar um período sem comer, fazer jejum, sentir fome. Agora, Cristo, que nunca sentiu fome, passar 40 dias, 40 noites sem comer, para ele era muito mais duro, porque a fome era algo contrário completamente à sua natureza, que só entende satisfação. Então, imagina aí, por exemplo, você pega lá uma mocinha, que como diz a Bíblia, né? De tão delicada, nunca colocou a planta do pé no chão. Aí você pega aqueles vaqueiros que anda descalço, que pega fezes de vaca na mão e coisa do tipo. Se colocar os dois no chiqueiro, quem se diverte mais? Quem consegue aguentar? Obviamente, o que está acostumado ali é o vaqueiro. Então, o fato de Cristo não ter a natureza que nós tínhamos, torna a tentação para ele muito mais dolorosa. O fato de uma mulher se insinuar para ele causaria dor, porque ele fala, poxa, não devia ser assim. O fato de ter alguém com fome, para ele era terrível. Então, Cristo vivia com sentimentos e pensamentos que continuamente incitavam para que ele se tornasse um cara depressivo. E ele lutava contra esses pensamentos continuamente em oração. Então, para Cristo, o sofrimento foi maior nesse sentido aí. Ok? Então, a tentação não é pecado, mas a gente precisa saber o que é tentação, né? Para não misturar a tentação junto com a nossa já inclinação, né? Que já é meu desejo de pecar. Digo o seguinte, que eu conheço a Maísa, ela mora aqui perto de nós, inclusive ela já fez, era do nosso distrito, né? A escola onde ela trabalha agora, que forma obreiros bíblicos, e os obreiros bíblicos que ela forma são absolvidos pela associação. Ela não trabalha de forma contrária à associação, nem se opõe à igreja de maneira nenhuma. E o que ela prega é aquilo que a igreja precisa, que ela prega que a igreja, nós precisamos de a reforma no vestuário, reforma na alimentação, no estilo de vida, reavivamento e reforma. Ela prega isso, tá entendendo? E muita gente não quer saber ouvir isso. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão daquilo que gosta, dos seus desejos acariciados. Pelo que eu conheço da Maísa, ela não é perfeccionista. Então, eu louvo a Deus até mesmo por isso. Se ela não é, como você está falando, houve uma mudança, porque ela foi. E isso não, eu mesmo que conversei com ela sobre o assunto. Eu, Samuel, conversamos com ela sobre o assunto em nossa igreja quando ela foi lá. Mas ela ainda não tinha ido para os Estados Unidos há muito tempo. Isso aconteceu. Então, eu não posso pegar uma Maísa de mais de 20 anos atrás e tratar a Maísa de hoje, né? Quanto aos obreiros que vieram dela, tá? 2 obreiros que vieram dela foram fazer teologia e eram meus amigos. Na realidade, eles eram até, como eu estava no 4º ano, eu era até líder deles, né? Então, eu conversei com eles pessoalmente. E eles saíram de lá com o pensamento perfeccionista. E isso no ano de 2017 eu me formei. Então, até 2017, eles tinham entrado, acho que 1 ou 2 anos, eles estavam no 1º ou 2º ano, então eles vieram de lá com esse pensamento. Se houve uma mudança, amém. Quanto à reforma, tem que pregar mesmo, tá? Não é nada disso, não, tem que pregar. Vegetarianismo,
a roupa, né? Eu mesmo falei aqui, né? O homem de calcinha apertada, porque a gente fala muito da mulher com a saia curta, né? Mas não fala nada desses homens com as coisas tudo saliente lá. E ninguém fala nada, mas para, né, velho? Para que o negócio tá feio. Então, eu acho que tem que se pregar assim. Se houve uma mudança, louvado seja Deus. Meu papel não é discutir pessoas. O que me importa mesmo é a mensagem. E a mensagem que eu falei aqui para vocês, vocês têm agora a mensagem e vocês podem fazer dela como uma régua para aferir, né? O que está reto na mensagem que vocês ouvem ou o que está torto. Falaram que ela mudou até a postura. Inclusive, tem diversos grupos, Vida no Campo, enfim, de alguns perfeccionistas, e estavam reclamando dela, falando que ela mudou de posição, né? Que ela era pós-lapsariana, virou pré-lapsariana, enfim. Olha, E esse tipo de problema. se Mas, assim, é que se os perfeccionistas estão reclamou. falando mal dela, olha, filha, ela tá gente boa mesmo. Tá do jeito que a criança... Ó, pode ter certeza. O problema é que, assim, às vezes, eu tô falando, assim, por ver bastante, tá? Eu não sou... Nossa, eu não entendo muito de justificação pela fé, mas como eu ouço bastante, e quando você vê um perfeccionista falar, você consegue perceber que ele está sendo perfeccionista. Às vezes nem a pessoa mesmo sabe que ela está sendo perfeccionista e acaba falando. Esse é o problema. É exatamente isso. Ó. Por exemplo, é muito certo que nos nossos estudos aqui vocês aprenderam alguma coisa que vocês não sabiam. E olha, galera, nós só entramos no beabá da justificação pela fé. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. Muita coisa. Então, é assim, que se constrói, né? O básico, o principal é isso. Então, é muito provável que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui. Então, nem todas as pessoas têm essa compreensão, né? Saber separar as coisas, os termos, entender os termos, né? Nem isso. Ellen White, ela fala que nem precisa requerer isso das pessoas, né? Faça com que elas olhem para Cristo, né? Só que nós, como professores, é importante saber. Porque a gente pode ajudar a nossa igreja e a nós mesmos.